Bom dia. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto de 2016. Eu sou Rogério Conde e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje recebemos em nossos estúdios o advogado e ex-vereador de São Vicente, Nicolino Bozella, e o militante do PSDB de São Vicente, Jorge Bierenbach Júnior. Vamos às notícias. A presidente afastada Dilma Rousseff informou nesta quarta-feira que vai comparecer ao julgamento final do processo de impeachment no Senado. O julgamento está marcado para começar na próxima quinta-feira, dia 25, e deve durar em torno de 4 dias. O depoimento de Dilma foi marcado para o dia 29. A assessoria da presidente afastada destacou que ela responderá a eventuais questionamentos que forem formulados. Senhores, primeiro quero agradecer a presença dos dois aqui em nossos estúdios, é sempre um prazer recebê-los. E eu quero fazer um comentário a respeito e gostaria que vocês me ajudassem até para elucidar aos nossos telespectadores todo esse processo que está se encerrando agora, que é o processo de afastamento, de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Primeiro eu quero saber de vocês o seguinte, vocês acham que de alguma forma a presença dela, pessoalmente, fazendo sua defesa, vai mudar o cenário que aparentemente já está acertado? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer grande estar aqui com vocês. Eu acho que é muito tarde, né? Ela deveria fazer esse tipo de aceno para a Câmara Federal, para o Senado Federal, enfim, para o Congresso Nacional, quando ela ainda estava no exercício da presidência e ela afastava os políticos. Ela nunca se preocupou com os políticos, ela nunca se preocupou com a base aliada, ela detestava conversar com o senador, com o deputado. E hoje ela vai ao encontro, a ideia qual é? A ideia é tentar mudar algumas opiniões, mas não é num momento como esse que você vai mudar a opinião de nenhum senador. Eu acho um erro, vai sofrer muitas humilhações, a não ser que haja um respeito, por conta de ser mulher, por conta de ser uma ex-presidente, mas eu acredito que não vai mudar, as opiniões estão formadas, as posições dos senadores já são conhecidas de sobejo, já houve uma votação preliminar da aceitação do pedido, então eu acho que apenas vai haver a consolidação e o afastamento definitivo, que já se faz muito tarde, né, Rogério? O país precisa mudar a agenda, começar a rodar, começar. Ainda hoje, todo o noticiário pela manhã é aumento do desemprego, é possível aumento da inflação. Então, o presidente fica com dificuldade, porque não é de fato presidente, não pode viajar, não pode fazer interlocução com os países, quer do Mercosul, quer da Europa, quer dos Estados Unidos. E, assim, tão logo termina o impeachment, o presidente Michel Temer, hoje interino, vai se sentir muito à vontade e, com certeza, vai fazer com que o país possa começar a voltar a se desenvolver. Ele vai poder implementar também algumas medidas que precisam ser tomadas urgentemente. Sem dúvida, a reforma tributária, a reforma da Previdência, reforma política, eleitoral, isso tudo são medidas importantes para o governo. O noticiário tem mostrado, se não houver uma mudança na Previdência Social, daqui a algum tempo o trabalhador não recebe. O país não tem condição de manter os benefícios. Não suporta mais. Então tem que haver, independentemente de qualquer coisa, uma fiscalização, um pente fino para ver quem recebe benefício indevidamente, quem é aposentado indevidamente, tudo aquilo que a corrupção leva, e fazer com que as modificações, hoje o tempo de vida é muito maior, a aposentadoria deve ser depois, as pessoas têm um tempo de vida útil, não dá para o sujeito se aposentar enquanto tem um tempo de vida útil, porque senão aqueles que têm necessidade não receberão com certeza a sua aposentadoria. Jorge, você, não sei se você comunga dessa opinião, mas inclusive um sinal claro que a gente pode ter, o fato da acusação, que teria direito a indicar 6 testemunhas, por exemplo, abriu mão de 4 e vai apresentar apenas 2, enquanto que a defesa vai manter os 6. Mas isso já é um sinal de que os aliados que defenderam o afastamento da presidente estão convictos de que realmente vão ter êxito, né? Primeiro, bom dia a todos, obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês. É um ato de desespero, né? Ela ir para o Senado se defender é um ato de desespero, de fechar as portas mesmo. Como o Bozella muito bem disse, ela nunca
ela teve sempre um trânsito muito ruim político dentro tanto do Senado quanto da Câmara Federal. E hoje ela vai ter que ir lá se defender. O que ela vai explicar lá? Que o PT realmente deu as pedaladas, erraram economicamente de propósito para se manter no poder. Uma pequena falha na peça orçamentária. Como a gente estava conversando lá fora, tudo que eles fizeram foi para se manter no poder. Né? Para se manter no poder. Acabaram com a Petrobras, acabaram com o Brasil, para se manter no poder. Então ela vai lá simplesmente para explicar o quê? Não tem o que explicar, né? Fica e acho que assim, é um ato de desespero, porque na comissão que aprovou o processo de impeachment, se eu não me engano, são 21 senadores, ela teve 15 votos contrários, a favor do processo de impeachment. Então, assim, a sentença já está preparada para ela, dificilmente ela escapa disso. E quanto à iniciativa dela e de alguns poucos aliados que ainda se mantêm fiéis da intenção de propor um plebiscito, enfim, eu acho que é uma atitude já um pouco... Por que não fez isso lá atrás? Exatamente. Não é isso, né? Você, como presidente da República, você não pode propor alguma coisa que a Constituição não prevê. Exatamente. Como é que você vai propor uma coisa que não está escrita na Constituição? E o que é pior, ela vem afrontando... Não foi o papel de um estadista, sem né? dúvida, Você chegar... ela vem afrontando os mais comezinhos princípios da liberdade e da democracia. Poxa, o impeachment está sendo presidido, a votação do impeachment está sendo presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ora, a Suprema Corte está convalidando, a Constituição Federal prevê a existência do impeachment, então como é que você fala em golpe? Exatamente. O golpe é se você fosse com as Forças Armadas, assumisse, tirasse ela do poder, se houvesse uma usurpação do poder. Como tentaram na Turquia agora. Foi agora na Turquia Exatamente. que tentaram, como foi no próprio 64, que as Forças Armadas vieram, assumiram o poder, depuseram o presidente, assumiram o poder. Aí pode-se falar em golpe, mas não falar em golpe no momento que você está utilizando... No processo como aconteceu, né? Essa coisa desse ex-presidente, desse Lula, escrevendo a OEA. O que a OEA tem a ver com as situações internas do país? Não tem nada a ver. A organização internacional... Elas estão lá sem funcionar, há anos que não funciona. O presidente... É uma forma de chamar a atenção. Ele quer chamar a atenção, porque ele já se viu perdido com as instituições brasileiras, perdido com o judiciário brasileiro. Foram tantas falcatruas, tanta coisa errada, tanto roubo, tanta... O cara que é o chefe dessa verdadeira quadrilha, como é que ele pode agora querer reclamar internacionalmente de uma coisa que eles aprontaram, eles fizeram, eles prepararam? Aquela coisa. É a ânsia do poder, a vontade de se perpetuar no poder, Rogério. O que o PT preparou foi um grande golpe, esse sim foi um grande golpe, buscando muito dinheiro para comprar todo mundo e se perpetuar no poder. E represando todos os recursos em função da própria organização, né? E nós temos uma nota também. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou nesta quarta-feira uma manifestação contestando o parecer do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que defendeu a validade das gravações envolvendo petista na Operação Lava Jato. No documento, os advogados de Lula reiteram um pedido para invalidar as interceptações que registraram conversas dele com autoridades que tinham foro privilegiado. Bom, para a gente ver a situação que ele se encontra, você começa a se pegar em... Até porque, muito aqui entre a gente, aqui minha opinião pessoal, mas mesmo que as interceptações fossem validadas ou não, ou que se manter... o que já foi passado, vazado, que virou o tchau, querida, né? Quer dizer, não tem muito... Se não vale ou não vale a gravação, o fato está lá, ocorreu. É verdade. Você pega, ele ia assumir como ministro-chefe da Casa Civil. O Lula é um ex-presidente, dificuldade do que o governo estava passando. Ele vinha para dar a sustentabilidade política no governo. Você pega um cara que foi ex-presidente, você manda o ato de posse para ele no aeroporto para ele assinar lá. Foi um momento infeliz da nossa democracia. Agora, vamos fazer um paralelo a isso tudo para a nossa região.
como que vocês entendem que a nossa região está passando por essa fase, está enxergando isso e de que forma que a gente pode fazer assim uma projeção nós estamos num processo eleitoral, uma projeção para os novos tempos que virão aí. Olha, eu acho o seguinte, a Baixada Santista, ela carece muito de lideranças, né? Hoje foram matando as lideranças, o próprio processo político foi dificultando o surgimento de novas lideranças, e as pessoas vão se aborrecendo com a política, e os bons nomes que poderiam surgir acabam se afastando. Então você acaba vendo certas mediocridades se candidatando, certas pessoas que não têm a mínima condição para exercer um cargo público e se apresentam. A população, por sua vez, mal informada, nem sempre bem informada, porque também não tem culpa, porque não há uma preocupação em informar a sociedade, acaba muitas vezes votando equivocadamente. Então eu acho que é um momento importante agora da democracia, é um momento que nós vamos renovar os quadros políticos, vamos renovar os prefeitos, as prefeituras, que muitas delas praticamente em um regime falimentar, num regime de muita dificuldade financeira. E eu fico vendo, às vezes, prefeitos dizerem que lançarem a culpa, a responsabilidade das más administrações, dos atrasos de pagamento e etc., à situação conjuntural. Veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A situação conjuntural é uma situação nacional e a situação localizada é produto de má administração, é produto de falta de conhecimento e falta de responsabilidade com o dinheiro público e com os projetos de governo, com projetos políticos, com projetos financeiros, que faz com que as prefeituras acabem. Isso, Rogério, eu costumo dizer o seguinte, que isso é como na nossa casa. Se você gasta mais do que você ganha, uma coisa deve estar acontecendo. Ou você está envolvido você vai sentir os reflexos. Ou no cartão de crédito ou no cheque especial. E no momento que você entra no cartão de crédito e no cheque especial, há um problema familiar, há um problema de dificuldade. Que a gente precisa parar, analisar e montar uma nova estratégia. Nós vamos precisar ir para um breve intervalo, é só um minuto. A gente volta já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O desemprego subiu em todas as grandes regiões do Brasil no segundo trimestre desse ano em relação ao mesmo período de 2015, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. A taxa de desocupação no país é de 11,3%. A percentagem no Sudeste cresceu 8,3% para 11,7%, a segunda maior do país depois do Nordeste, que marca pouco mais de 13%. Bom, esse é um outro dado importante, assustador. E eu acho, doutor Bozella e Jorge, acho que vão concordar comigo que isso também é um reflexo desse momento conturbado em que nós passamos nos últimos tempos, que foi fruto, na minha opinião, de decisões equivocadas tomadas por parte dessa equipe econômica que lá estava e que agora, com essa saída dessa equipe, uma nova agenda sendo formada, novos integrantes dessa equipe econômica que, por sinal, possuem credibilidade internacional. Eu acho que isso vai ser importante para essa nova caminhada do país, mas agora nós temos que lidar com essas taxas de desemprego e tudo, e que reflete muito na nossa região também. Nós temos cidades como São Vicente, como Cubatão, com o polo industrial. São Vicente, por falta, inclusive, de ter uma atividade industrial, ser muito dependente do IPTU e do ISS. Cubatão, que tinha um polo industrial muito pujante e que agora está passando por momentos de dificuldade. Nós vemos um cenário difícil que precisa ser ocupado por gestores competentes para que o país volte a andar no rumo. Esses números são preocupantes, né, Jorge? Bastante. Isso é um reflexo do governo federal. E aí eu entro no que o Bozella falou no outro bloco. Essa questão do presidente Temer ainda estar interino, isso ainda não dá um conforto para toda a equipe dele, né? Ele precisa de amparo político para tocar esse negócio. Você vê que
as medidas mais urgentes eles tomaram, mas algumas mais drásticas eles estão ainda esperando essa questão do impeachment. Acho que depois do impeachment a coisa anda um pouco, mas é muito assustador. Por exemplo, ontem eu estava em São Vicente, como você falou, São Vicente vive de IPTU e ISS. O centro de São Vicente, o comércio de São Vicente é o mais forte da Baixada, sempre foi. E é assustador quando você vê uma loja fechar e a pessoa põe o imóvel para alocar e está há 4, 5 meses, coisa que antigamente 2 semanas estava alugado já, um novo imóvel. Tinha até já gente já fila de espera. Esperando, né? Olha, se vagar um ponto aqui, eu tenho um negócio. O centro ontem, isso me assustava bastante, a questão do... Tem muita vaga para parar carro, então você vê o movimento muito fraco. Então o comércio está sofrendo bastante. O centro de Santos também não está muito diferente disso. Você passa pela General Câmara, ali pela Amador Bueno, é uma sequência de imóveis com faixa, vende-se, aluga-se. Rogério, isso é um exemplo do aparelhamento da máquina pública. O que eles fizeram? Eles se tentaram manter no poder, por conta de questões partidárias, o Guido Mantega. E o Guido Mantega era notório as dificuldades que ele impunha ao país, sem diálogo, sem condição para... Muito no perfil da própria presidente, né? Sim. Mas, na verdade, quem era o ministro da Fazenda? Era ela. Aquele sistema autoritário dela, aquele comportamento difícil de você lidar. E o país foi se deteriorando. Aí vieram as mentiras para a reeleição. O grande problema foi esse. Ela começou a fazer ver ao povo que o país atravessava um círculo virtuoso, o país estava crescendo... Era o legado deixado pelo presidente do governo Lula, e que ela no primeiro mandato tinha consolidado. E ela foi enganando o pessoal do Nordeste. E aí, atrás disso... estava se escondendo uma verdadeira terra arrasada, que era a política econômica do país, a política de emprego. Eles desindustrializaram o país. Quando eles assumiram, né, Boza, eles falavam da herança maldita do Fernando Henrique. Hoje a gente sabe de quem que é a herança maldita. Exatamente. Eu sempre que tenho oportunidade, digo aqui, a questão, por exemplo, dos investimentos estrangeiros no Brasil, que são importantíssimos para você poder fazer com que a economia ande seja mais pujante. Eles não pararam por causa da crise. Muito pelo contrário, na recessão é que as grandes oportunidades aparecem. O problema é que nós não tínhamos segurança jurídica, nem credibilidade. A equipe econômica não dava credibilidade às grandes corporações internacionais de investirem no Brasil. Não é, o que é grave é o seguinte, o Brasil passando por seríssimas dificuldades e o Lula fazendo o quê? O Lula foi lá, fez o estádio mandou o Odebrecht fazer o estádio do Corinthians. O Odebrecht foi lá e fez o estádio. Deixa comigo que depois eu resolvo a vida de vocês. O que ele fez? Aí saiu por aí oferecendo dinheiro a custo baixo do BNDES, dinheiro nosso, dinheiro do povo, porque o dinheiro do BNDES não é dinheiro, é dinheiro do povo, que o governo injeta lá no BNDES. O Brasil foi lá fazer o Porto de Mariel, foi investir na África, foi investir na Venezuela, um regime praticamente autoritário, um regime ditatorial do Chávez e agora do Maduro. Então, para fazer uma média internacional. Como se o país... Você ajuda o vizinho se você está em situação boa. Claro, você não pode ajudar o seu vizinho se você também não tem situação. Está precisando de ajuda. A questão dos investimentos na área portuária. Nós temos aqui o maior porto no nosso quintal, o maior porto da América Latina. 1/3 da economia passa por aqui. Passa aqui no nosso quintal. Porto de Mariel é melhor. Tem que fazer lá. E você tem aqui um gargalo de infraestrutura, investimentos importantes a serem consolidados aqui, a serem realizados, gargalos logísticos enormes que atravancam o país. O ano passado eles pararam a baixada inteirinha. E se gastou uma fortuna, uma grande quantidade de recursos que poderiam ser colocados aqui para a modernização. Não podemos saber por quê. E nós brasileiros ainda... Tem um agravante, eles investiram no Porto de Mariel em Cuba, com o Porto de Santos sucateado, e nós brasileiros que somos detentores do dinheiro é nosso. O dinheiro não é público, o dinheiro é do povo, né? É nosso. Então, assim,
Por que a gente não pode saber como é que foi gasto o dinheiro em Mariel? Lá? É segredo? Está lá, segredo. Não, e até porque... É sigilo, não pode, sigilo estratégico. Você Por que a sabe gente não pode saber? essas obras são realizadas no exterior, elas não precisam de licitação, né? Sim. É uma escolha da administração, quem vai executar. Quem fez a obra? Todas Odebrecht. O que é mais grave ainda é que esse retorno é retorno para 50 anos, 80 anos. Esquece E é justamente para esquecer. Depois você fala assim, são países que precisam de ajuda, então vamos perdoar a dívida. E fica o Brasil tentando, com um Nordeste miserável, com uma faixa de pobreza muito grande em diversas regiões do país, fica o país querendo investir em países pobres da América Latina e não se preocupa com o povo brasileiro. E com dinheiro nosso, com dinheiro do BNDES, dinheiro subsidiado, é dinheiro de 5%, é dinheiro de... os juros do BNDES 5%. Não é à toa... Eu fico perguntando, gente, vamos fazer uma meditação, Rogério, Jorginho e telespectador. Vamos ser bem sincero, você contrataria o Lula para fazer uma palestra na sua empresa? Seja bem sincero, vamos esquecer política, vamos esquecer partido. Que conhecimento tem o Lula para ganhar 500 mil reais para fazer uma palestra? Isso é tudo o retorno do dinheiro que ele fazia ao Odebrecht ganhar. Então, o que eles fizeram? Criaram o Instituto Lula. Palestra que não tem lugar nenhum. Não tinha palestra. Ninguém nunca viu. Você procura na internet, não tem nada. Não existe palestra. Coloca lá no Google, uma palestra Nada. Tem um vídeo, uma não tem palestra nada, no exterior do ex-presidente Lula. E com nota fria, ainda, dando nota fria. Quer dizer, uma coisa tão, assim, tão de comezinho observação, que é um desrespeito ao povo, é a nossa inteligência. Porque, primeiro, o palestrante não tem a menor condição de dar uma palestra para uma empresa brasileira ou uma empresa internacional, uma multinacional, para explicar o quê? Para dar que tipo de orientação? É um absurdo, é um absurdo. Uma coisa inaceitável, é inaceitável. Ele fez palestra só para o Odebrecht. Não, e sem condição nenhuma de credibilidade, nada. Ficou uma situação muito delicada. Nós vamos precisar ir para um intervalo, mas eu quero que vocês já pensem, porque depois eu quero saber de que forma nós podemos fazer com que a nossa região tenha um pouco de alívio nessa situação toda e que a gente consiga desenvolver novos postos de trabalho. Aguarde um minuto que nós já voltamos. Voltamos com o terceiro bloco do Bom Dia Baixada. A inflação baixou em todos os setores no estado de São Paulo em agosto. De acordo com o índice divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a taxa é de 0,05%, bem inferior ao que foi previsto no começo do mês, que era de 0,24%. Foram constatadas diminuições de preços em 3 setores e aumentos mais lentos em outros. A queda na inflação veio principalmente do setor da habitação, que recuou quase 0,4%. Também teve redução em transportes e vestuário. O reajuste nas outras áreas também foi menor do que o previsto para o mês. Bom, dessa nota dada, eu quero dizer que eu, por exemplo, atuo no setor da construção civil e tudo, nós temos um acumulado aí de praticamente 12% de redução nos aluguéis. Isso é um bom sinal, entre aspas, para aqueles que dependem do aluguel, mas, por outro lado, mostra a fragilidade do setor, porque você, num período curto, uma redução de 12%, realmente alguma coisa estava em descompasso. É a oferta maior do que a demanda, é a oferta maior do que a procura. Isso é a lei de mercado. Exatamente. Eu acho o seguinte, houve aquele boom de alguns anos atrás, de poucos anos atrás, na construção civil. Exagerado aqui na Baixada. As pessoas foram ao mercado, compraram, mas eu sempre costumo explicar assim, o sujeito faz um lançamento de um imóvel, ou de um condomínio, o que quer que seja. O sujeito chega lá, olha assim, fala assim, puxa vida, prestação de R$ 1.500, isso é fácil, eu vou comprar tal. Mas o sujeito esquece que quando ele recebe as chaves, ele pagou apenas 30%. E aí ele precisa financiar 70%. Ora,
na hora de financiar 700, 600, 800 mil reais, você precisa ter renda, você precisa ter credibilidade, você precisa ter autorização bancária, e aí o sujeito acaba devolvendo, perdendo e criando problema para o empresário, porque o empresário fica numa situação de não solidez, de não consolidação do seu empreendimento, e nós temos aqui na Baixada um sem número de imóveis a vender, né? O que aconteceu também, doutor Bozella, é que nós tivemos também um problema cultural. Na minha leitura da situação que ocorreu no nosso país, principalmente na nossa região, que tinham uma propaganda muito grande da qualidade de vida, que a nossa região realmente estava passando por um momento de euforia econômica. O pré-sal, né? O pré-sal é a Petrobras. Mais uma mentira do PT, né? Também. Isso estimulou demais os empreendimentos. Ocorre que no país você não tinha empresas de construção civil de capital aberto. Isso ocorreu no mesmo. Todas abriram seu capital e entraram na Bolsa de Valores com as suas ações ao mercado. O que acontece? Quando chega nesse ponto, eles começam a fazer lançamentos, atrás de lançamentos, porque você coloca na projeção da sua contabilidade lá na frente, do resultado lá na frente. O que faz isso? A ação sobe, só que acontece que não tinha liquidez, nem condição, ambiente econômico para isso. Hoje nós temos aí em torno de 6 mil unidades quase à disposição na nossa região. Quer dizer, sendo que nós vamos demorar no mínimo aí quase 4 anos para poder consumir essas unidades hoje prontas, hein? Unidades prontas. Quer dizer, e o que você citou realmente ocorreu. Tanto que hoje é um bom negócio, vai a dica aqui, o nosso Bom Dia Baixada também. Hoje o bom negócio é você comprar aqueles apartamentos usados, menores, que o pessoal está querendo queimar de todo jeito para poder não entrar no banco, para poder financiar os 70% restantes. Sem dúvida. É exatamente isso, porque ele recebeu as chaves, ele não quer entrar no banco, ele precisa vender o usado dele. Aí é que as oportunidades aparecem também. Eu acho o seguinte, houve um desacerto total da economia brasileira, né? Que era o setor automobilístico, também era uma coisa, eles faziam aquelas coisas, lembra como é que era? Vamos fazer o IPI, reduzir o IPI. E aí todo mundo tinha automóvel. E aí você pegava pessoas que não tinham a mínima condição de ter um automóvel, mas por conta da facilidade da compra, do crédito fácil, da redução do IPI, da isenção do IPI... Em vez de investir no transporte coletivo de qualidade... Com o mesmo sistema viário, hoje nós enfrentamos esse caos que está aí. Por quê? Porque nós não temos sistema viário capacitado para receber essa quantidade de veículos que eles puseram na rua. Aí daqui a pouco a economia está com problema. Então vamos tirar o IPI dos brancos, da geladeira, da máquina de lavar, aí passava um período. Agora vamos tirar o IPI do cimento. Aí é a promoção do governo, né? É a promoção do governo. Vamos pegar o povo nessa promoção aqui. Para tentar estimular o consumo, a situação está ficando ruim, então vamos tentar estimular o consumo. Aquela história que o Lula sempre... Não, isso é uma marolinha, passageiro. É nada passageiro, é coisa que eles estavam criando para fazer com que o país fosse... E dentro desse cenário todo, enganar o povo. O que vocês acham, como vocês estão enxergando na nossa região, como é que nós poderíamos estar, eu tenho visto agora, no início do processo eleitoral, os candidatos a prefeito das 9 cidades aqui da região se manifestando em função de ações que pretendem tomar para a gente organizar isso. Como é que vocês estão enxergando essa situação? Acho assim, a região passa por uma dificuldade hoje, lógico, pelo país que está encontrando uma dificuldade financeira e a falta de investimento do governo federal e do governo do estado. Não é que a falta, o corte também do orçamento. Agora, algumas prefeituras não dependem disso, outras dependem, né? Então, assim, tem que haver um reajuste político nessa situação, mas também tem que ter investimento do governo. Certas coisas você não pode brecar. Vou dar um exemplo. A ETEC de São Vicente, o governador já empenhou o dinheiro só há 2 anos atrás. Por que o vice-governador não libera, que é o detentor da pasta? A ETEC é um investimento fantástico para a área continental, 1.000, 2.000 vagas. Impressionante, você qualifica, é o que precisa de mão de obra qualificada na região.
E aí você breca uma questão dessa, alegando que não tem dinheiro, mas está empenhado desde o ano passado. Bom, aí acho que o poupa-tempo também está numa situação. E aí você libera não sei quantos milhões para construir uma penitenciária, a 6ª penitenciária em São Vicente, na área continental, e para trazer preso a gente pode gastar dinheiro, empenha e libera. Para você dar educação para o jovem, dar uma profissão para o jovem, trazer esse jovem para o mercado de trabalho, tirar da rua para não ser bandido, você não tem dinheiro. Vamos sempre construir presídio, mas não escola. No caso específico, essa é a política do governo do Estado? No caso específico de São Vicente, eu acho que acabou ficando um pouco fragilizado por culpa, inclusive, de uma omissão do próprio governo municipal. Não, né? E do governo municipal, quando eles tinham o governo municipal, você tem 6 penitenciários em São Vicente, 6. E você nenhuma vez o governo do Estado cumpriu a contrapartida. Nenhuma vez. Então, quer dizer, o município agrega as penitenciárias, pega as penitenciárias, porque o governo do Estado colocou imposto, tem que ser lá, e você não tem a contrapartida nem do Estado de investimento. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se você me permitir, Rogério, claro. Eu acho assim, a região é uma região que vive, ela não vive da industrialização, a exceção feita a Cubatão, que tem a industrialização como polo principal. As outras cidades, elas dependem do quê? Dependem da receita tributária, um pouco das transferências, ICMS, o fundo de participação, as verbas do governo do Estado. Os orçamentos municipais, eles servem apenas para fazer com que o município faça face à sua folha de pagamento. O que precisam os municípios? Precisa investimento do governo estadual e do governo federal. São Vicente, por exemplo, sofreu uma odiosa, ouça você, telespectador, uma odiosa perseguição do governo do Estado através de alguém que é de São Vicente, que era, né? Porque ele agora, o vice-governador não mora mais em São Vicente, não frequenta mais a cidade, não se preocupa mais com a cidade, porque o projeto de poder dele é esse. Então, o que acontece? A perseguição odiosa que se fez à cidade, não se fez um investimento em São Vicente nos 4 anos. Não importa se o prefeito era bom, se o prefeito era ruim, se ele gostava do prefeito ou se não gostava. Eles já tinham deixado, quando o grupo dele ficou no poder por 16 anos, eles deixaram uma herança, essa sim, uma herança maldita. A cidade não comportava mais nada, era dívida em cima de dívida, os projetos, o dinheiro carimbado das transferências eram utilizados para folha de pagamento, enfim, uma série de irregularidades. Os convênios não eram cumpridos, o governo federal depositava dinheiro para determinados objetivos, e o governo municipal fazia o quê? Usava para pagamento de salário, e as obras estão lá paradas, é o Teatro Municipal, são as obras do Catarina de Moraes, são uma série de obras que estão lá paradas, porque não teve dinheiro, não teve suporte. Um cabide de emprego. O que é pior, Rogério, enquanto você faz uma penitenciária, em tempo recorde você termina a penitenciária. Você tem dinheiro, você tem investimento, você tem tudo. Os viadutos estão lá. Sabe por que os viadutos estão lá? Porque eles querem inaugurar depois, eles não querem inaugurar agora. Enquanto isso, a cidade sofre, a região sofre com congestionamento, o povo dos bairros não consegue ultrapassar. Você tenta andar num sábado ou num domingo para atravessar a rodovia dos imigrantes. Ela fica aberta um tempo enorme para a pista, para a rodovia e 30 segundos, 20 segundos só para a cidade, para atravessar a rodovia. Então, a cidade vem sofrendo nos últimos 4 anos uma odiosa perseguição. Essa é a grande verdade. Por quem? Por uma pessoa que se dizia vicentino, que quando o deputado não fez nada, quando o deputado não apresentou um projeto para a cidade. E agora, como vice-governador, a cidade tinha uma expectativa de melhoria, de transferência de recurso, de obras novas, a cidade foi marginalizada e de uma forma odiosa. Repito, não importa se ele se dava com o prefeito, se não se dava com o prefeito, mas quem vai pagar por isso, o que ele está fazendo, é alguém que não está enxergando.
que é o governador Geraldo Alckmin, quando precisar vir buscar voto aqui na Baixada. Por quê? Na verdade, ele faz essas mirabolantes manobras e, no entanto, o que acontece? Todo mundo fica em cima do governador, porque o governador odeia São Vicente, não faz nada para São Vicente, não dá nada para São Vicente, não. Na verdade, ele está sendo induzido a erro. Está sendo induzido, indiscutivelmente. Você conversa com o pessoal do partido do governador, eles exalam ódio pelo comportamento do vice-governador, que é um comportamento odioso, que é um comportamento político nefasto para o partido, mas que o governador não enxerga. Porque o governador, na verdade, ele não queria o vice-governador, a figura do vice-governador. Ele queria o partido. Ele queria o tempo de televisão. E não falou assim, me traga fulano de tal. Na verdade, e o sujeito, como é ambicioso pelo poder, se apresentou. E, na verdade, o governador tem um pouco de receio também de não conseguir legenda para se candidatar a presidente da República. E existe aí nos bastidores uma articulação para caso ele não consiga ser indicado pelo PSDB e acabar indo pelo PSB. Mas é mais uma... Desculpa, Jorge. É mais uma ação nefasta do vice-governador. Induzir o governador a ter essa possibilidade de sair. O governador é oriundo, o seu nascituro se deve ao PSDB. Se ele sair de lá para ir para o PSB, porque no PSDB ele não terá condições de ser candidato a presidente da República. Muito difícil. Nós temos o Serra, nós não, eles têm o Serra, eles têm o Aécio, que está... Teve 50 milhões de votos. Que é o presidente nacional do partido. Que é o presidente. Então, tem uma série de pessoas na frente dele. Então, o que vai acontecer? Ele está induzindo... O que esse moço fez? Eu acho que ele pensa o seguinte, ele é o governador, já por um tempo bem largo, do maior estado da federação. Né? Isso acaba trazendo... Hoje eu vi um vídeo na internet falando sobre política de um candidato. E aí dizendo que é bom para São Vicente que tenha um candidato que é apadrinhado do governador, do próximo governador. Ele é vice-governador. O Geraldo nem renunciou, nem anunciou que é candidato a presidente. Porque ele já vende a ideia de que ele vai ser governador por um período. E se o Geraldo decidir não sair do PSDB e não ser candidato a senador, por exemplo? Porque se ele não fosse candidato a presidente, seria candidato a senador. E aí? Vai assumir o governo do Estado? Não vai. Para assumir tem que concorrer à eleição. O governador tem que renunciar para ser candidato, ou o governador tem que sofrer impeachment, para assumir você tem que sentar lá de fato, não ficar pensando daqui 6 meses, 7 meses, 2 anos eu vou ser governador. Aliás, por uma questão de postura, a gente falando de postura, eu andei vendo uns vídeos que estão circulando pela internet, que eu achei de uma falta de postura tremenda, faz aqui uma crítica ao vice-governador, falando palavras assim do tipo, fulano, beltrano e ciclano estão no bolso, são farinha do mesmo saco. Achei isso de uma indelicadeza, falta de compostura. Eu aprendi com a minha falecida mãe, uma pessoa de bem, né? Que as mães antigamente tinham outro comportamento. Rogério, quem usa, cuida. Você entendeu, telespectador? Quem usa, cuida. Mas essa parte das palavras chulas, você lembra num debate aqui na televisão, na última eleição, quando o filho do vice-governador era candidato a prefeito, ele no ar, ele xingou o candidato que se opunha ao seu filho, xingou no ar. Xingou de canalha no ar. Vê se isso é possível, são termos chulos que um político de estirpe não pode utilizar. E são essas pessoas. Ainda mais que ele institucionalmente representa o Estado, tudo. Você precisa, né, não é só você estar, você precisa ser, né? Você não precisa, não pode... Eu tô no meio político desde que eu nasci. O Bozella acompanhou, era amigo do meu pai, enfim e tal. É inadmissível você ver um discurso de um vice-governador falando... Quando você tem adversário político é uma coisa, mas você tratar as pessoas do jeito que ele tratou... Não é inimigo, né? Adversário não pode ser... Só porque nós não fazemos mais parte do grupo político dele, não concordamos com o candidato que ele vai ter, e assim, lá são 109 candidatos, quer dizer que quem não está com ele não presta. Quando
estava com ele, todo mundo servia. Agora não presta. Por que então tentaram inúmeras vezes nos levar outras pessoas que são candidatos a prefeito para o lado deles? Então, se já não presta, não tenta. Né? Não vai atrás. Então, assim, é inadmissível. É uma postura... Uma pessoa que chegou num nível de poder grande, o vice-governador, jogar rasteirinho. Ontem eu vi uma questão dos Pokébillies, essa brincadeira de Pokémon. Vamos jogar o Pokébilly. Só tem que lembrar o vice-governador que a internet digital não funciona em São Vicente. Não dá para brincar de Pokémon aqui em São Vicente. Nós vamos precisar ir para um breve intervalo. É só um minuto. Aguarde que a gente já está de volta. Voltamos com o quarto e último bloco do Bom Dia Baixada. Cerca de 40 guardas civis municipais de São Vicente poderão utilizar armas de fogo dentro e fora do trabalho. A liberação foi obtida por meio de um habeas corpus pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com a Prefeitura de São Vicente, os guardas municipais já passam por exames psicológicos e de tiro, mas ainda assim receberão aulas teóricas e práticas. Ainda segundo a Prefeitura, as armas serão de posse dos guardas, portanto a administração da cidade não comprará o equipamento para a Guarda Municipal. Isso a gente pode levar essa nota para vários pontos. Primeiro, eu vou falar aqui a minha opinião a respeito. Eu acho, sinceramente, que os guardas municipais em toda a nossa região devem ter um treinamento adequado e alguns deles, terem autorização para o porte de arma. Eu sempre defendi isso, sempre achei que as guardas municipais deveriam ser melhor equipadas, melhor treinadas, e você pode formar grupos de elite para auxiliar. Claro que não são todos, não precisa que aquele guarda municipal que fique tomando conta do próprio público, ele precisa estar armado. Mas alguns grupos de elite assim o podem fazer, na madrugada, em determinados eventos pela cidade e tudo. Agora, isso é um ponto que a gente pode investir para dar mais sensação de segurança para a população. Mas o que ocorre hoje, Jorge Bozella, é um verdadeiro descaso, né? Eu sempre que tenho oportunidade falo também do muro da vergonha que foi erguido ao final do sistema Anchieta Imigrantes ali, que é o típica ação de se você colocar sujeira para debaixo do tapete. De vez de você investir na causa, você vai no efeito. Quer dizer, a gente sabe que a Vila dos Pescadores ali é onde estão a maioria dos meliantes, aonde ocorre tudo. Nunca soube de uma ação mais forte na Vila dos Pescadores, para que a própria população, que eu tenho certeza que lá existem muitos trabalhadores, e eles não querem conviver também com a bandidagem, para que alguém de alguma forma denuncie ou abra a inteligência da polícia, não, preferiram construir um muro de concreto horrível de 3 metros e pouco. Parece na época da Alemanha, quando começou a se dividir. Quer dizer, aquilo me deu um frio na barriga tremendo. Hoje, antes de vir para cá, eu estava lendo uma entrevista muito bem antiga do Marcola, né? É bem interessante. Ele fala o seguinte: qualquer um com 40 milhões de dólares guardado em casa, vivendo numa penitenciária, vive num hotel. E ele diz ainda, completando a reportagem, ele diz para o repórter assim: eu posso mandar te matar daqui, lá fora, onde você mora, mas você não consegue me matar aqui dentro. Aqui eu estou seguro. Assim, a justiça guarda, protege o bandido, mas não protege a população. Você vê a questão você paga para o bandido, o cara preso, você paga uma mensalidade, você tem um custo enorme dentro de uma penitenciária. Por que não faz que nem nos Estados Unidos, abrir estrada, abrir ferrovia? E o nosso governador constrói mais penitenciários. E o nosso vice-governador, a gente reclama, ele esteve aqui, falou fez uma série de promessas, e a gente percebe que a segurança pública nada mudou. Na verdade, o Alckmin vive de mídia, né? O Alckmin, ele pode ter feito algumas obras em governos anteriores, mas nesse último governo é um governo desastrado, é um governo desastroso, principalmente aqui para a Baixada. São promessas e mais promessas, são oferecimentos que não vêm, são coisas que se fala que vai fazer e não faz. Então eu acho o seguinte, mas tudo isso
Vamos falar, só tem um responsável por essa perseguição à Baixada, por essa perseguição a São Vicente. É o vice-governador. Ele é movido por um ódio tão grande contra as pessoas que ele fica cego, ele não enxerga que isso acaba lhe causando um grande prejuízo. E para o seu candidato a prefeito. E lá na frente, né? Exatamente, eu acho que ele vai, você não sabe o dia de amanhã. Ele vai colher isso, ele vai lá colher na frente. tudo isso. Por quê? Porque ele não vai ter condições de sair na rua para pedir um voto. Por quê? Ora, engraçado, você mudou de São Vicente, transferiu o seu título, você nunca deu nada para a cidade, você vem pedir voto aqui na cidade agora, vem pedir voto para o seu candidato aqui na cidade. A gente podia fazer com esse vice-governador, um debate público, a gente conversar sobre o governo dele, como as coisas eram feitas, como é que se faziam as obras. Seria interessante, publicamente, a gente fazer um debate. Nesse momento, aí o desafio, governador. Doutor Bozella, nesse podemos momento fazer um debate do processo político, seria interessante, né? Muito. Nós não estamos chegando no final, quero pedir as considerações finais, quero agradecer ao doutor Bozella pela presença e espero encontrá-lo aqui no programa em outras oportunidades. O prazer é sempre meu, pela oportunidade, e sempre estarei à disposição para quando vocês precisarem. Obrigado. Jorge, também quero agradecer sua presença também, espero que você possa vir aqui e falar mais da nossa cidade, da região, de São Vicente. Queria agradecer o convite mais uma vez, toda vez que me pedirem para vir, virei com o maior prazer. Obrigado a vocês, um abraço ao Bozella também. Obrigado. E quero dizer também que hoje eu estive à frente do Bom Dia Baixada, que é sempre um prazer, mas amanhã teremos de volta a jornalista Paula Paparelli, que estará conduzindo também novamente o programa. E também dando continuidade ao serviço realizado pelos estúdios da TV Santa Cecília, nós teremos entrevista com os candidatos da Prefeitura, dessa vez a Prefeitura de Santos, no Caderno Regional. O convidado de hoje é o atual prefeito da cidade, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, que concorre pela reeleição. Edições anteriores do jornal, com as outras entrevistas, para aqueles que queiram se inteirar do que foi dito, do que é proposto, podem ser vistas no canal do Santa Portal no YouTube. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e amanhã o Bom Dia Baixada estará de volta novamente. Foi um prazer tê-los conosco e tenham um ótimo dia.